Isso pode te chocar, mas você sabia que 55 países ainda aplicam a pena de morte? Mas nem todos fazem isso da mesma forma. No Japão, presos enlouquecem à espera do desconhecido. Na Arábia Saudita, a execução tem uma reviravolta sombria e aterrorizante. Hoje, você vai conhecer os corredores da morte mais brutais do mundo e os segredos que eles escondem. E atenção, o último desta lista, com certeza, irá te surpreender. Começamos este vídeo com Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem um dos corredores da morte mais brutais e arbitrários do mundo. Diferente de outros países, onde a pena de morte é reservada para crimes graves, no regime de Kim Jong-un, qualquer ato considerado uma ameaça ao governo pode levar à execução. Na Coreia do Norte, não é necessário cometer um assassinato ou um grande crime para ser condenado à pena capital. Alguns dos atos que podem resultar em uma sentença de morte incluem dissidência política. Qualquer crítica ao governo pode ser interpretada como traição. Contato com o exterior. Assistir a programas de TV estrangeiros, ouvir rádios internacionais ou visitar sites proibidos pode ser considerado um ato subversivo. Religião proibida. Praticar o cristianismo ou outras religiões não autorizadas pode levar à execução. Fuga do país. Norte-coreanos que desertam e são capturados tentando fugir, ou que retornam ao país após desertar, muitas vezes são condenados à morte. Os métodos de execução na Coreia do Norte são cruéis e variam dependendo da gravidade do crime. Entre os mais comuns estão pelotão de fuzilamento, um dos métodos mais usados, onde o condenado é amarrado a um poste e fuzilado por vários soldados. Enforcamento, utilizado para execuções menos públicas, mas igualmente brutal. Decapitação. Embora raro, há relatos de execuções por decapitação, geralmente para crimes considerados traição. Execução com mísseis antiaéreos. Em alguns casos, especialmente quando as execuções são destinadas a enviar uma mensagem política, condenados foram mortos por disparos de mísseis, reduzindo seus corpos a pedaços. Muitas dessas execuções são realizadas publicamente, com multidões obrigadas a assistir como forma de intimidação. Antes da execução, os condenados são enviados para campos de trabalho forçado, onde são submetidos a condições desumanas. Trabalham até 20 horas por dia, sem comida suficiente e sob constante tortura e violência dos guardas. Muitos não chegam a ser executados, pois morrem de exaustão, doenças ou abusos. Além disso, a punição não se limita ao condenado. A Coreia do Norte pratica a culpa por associação, onde familiares do criminoso podem ser enviados a campos de prisioneiros por 3 gerações. Isso significa que pais, filhos e netos podem sofrer as consequências de um único crime. O governo de Kim Jong-un não hesita em eliminar até mesmo seus aliados mais próximos. Um dos casos mais conhecidos foi a execução de Jang Song-taek, tio do líder supremo, que foi acusado de traição. Relatos indicam que ele foi executado com tiros de metralhadora antiaérea. Outro caso que chocou o mundo foi a execução de um jovem de 22 anos, em 2022, por ouvir K-pop. A influência cultural sul-coreana é vista como uma ameaça ao regime, e Kim Jong-un declarou guerra à disseminação da cultura estrangeira no país. Estima-se que a Coreia do Norte execute em média 150 pessoas por ano, mas os números reais podem ser ainda maiores, já que o país mantém seus dados em segredo absoluto. Outro país que se assemelha à brutalidade de Kim Jong-un é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem um dos sistemas de pena de morte mais rigorosos do mundo, com execuções frequentes e punições severas até para crimes considerados menores em outros países. Na Arábia Saudita, a pena de morte pode ser aplicada para uma ampla gama de crimes, incluindo homicídio. Como em muitos países, assassinato pode levar à pena capital. Tráfico de drogas. Portar ou vender drogas pode resultar em execução. Roubo agravado. Crimes violentos envolvendo roubo podem levar à decapitação, traição e espionagem. Qualquer ato considerado uma ameaça ao governo pode resultar na pena máxima. Apostasia. Abandonar o Islã. Deixar a religião oficial do país é punível com a morte. Adulteração
e relações LGBTQ+. O adultério e relações entre pessoas do mesmo sexo são considerados crimes capitais. Bruxaria e feitiçaria. Embora pareça medieval, há registros de execuções por supostas práticas de feitiçaria. A Arábia Saudita usa 3 métodos principais para executar prisioneiros, todos extremamente brutais. Pelotão de fuzilamento. Um grupo de soldados dispara contra o condenado até a morte. Apedrejamento. Utilizado principalmente para casos de adultério. O condenado é enterrado até o pescoço e apedrejado até a morte. Decapitação com cimitarra. O método mais comum, onde uma grande espada curva é usada para decapitar o condenado em público. Após a execução, os corpos frequentemente são expostos em locais públicos para servir de exemplo e intimidar a população. Na Arábia Saudita, as execuções acontecem rapidamente, geralmente dentro do mesmo ano da sentença. Enquanto aguardam a execução, os condenados são mantidos em condições extremamente duras, muitas vezes em isolamento, sofrendo abusos físicos e psicológicos. A prisão de Al-Hair, uma das mais notórias do país, abriga muitos desses prisioneiros. Relatos indicam que os detentos são proibidos de ter contato com suas famílias e enfrentam torturas constantes. Em março de 2022, a Arábia Saudita chocou o mundo ao executar 81 pessoas em um único dia, a maior execução em massa da história do país. Entre os condenados estavam dissidentes políticos e pessoas acusadas de crimes não violentos. A média de execuções no país ultrapassa 185 por ano, tornando a Arábia Saudita um dos líderes mundiais em pena de morte. Entretanto, a sua brutalidade não se compara ao que vemos na Indonésia e Índia. A Indonésia e a Índia têm penas de morte severas, aplicadas para crimes que vão além de assassinatos, incluindo tráfico de drogas e até sequestros. A Indonésia é conhecida por suas rígidas leis antidrogas e por seu método implacável de execução. O caso mais famoso foi o dos Bali 9, 9 australianos presos em 2005 por tentarem contrabandear heroína para fora do país. 6 foram condenados à prisão perpétua, enquanto 2 foram executados por fuzilamento em 2015, gerando indignação internacional. Crimes puníveis com a morte na Indonésia são tráfico de drogas, homicídio, pirataria, terrorismo. As execuções são feitas por pelotão de fuzilamento, onde os condenados são vendados e amarrados a um poste. Eles podem escolher se preferem ficar de olhos abertos ou vendados. Os atiradores miram no coração, mas se o condenado ainda estiver vivo após os disparos, um tiro a queima-roupa na cabeça é dado para finalizar a execução. A pressão internacional tem aumentado para que a Indonésia acabe com a pena de morte, mas o governo se mantém firme, principalmente contra crimes de tráfico. Já a Índia tem um dos corredores da morte mais superlotados do mundo. Em 2023, 120 sentenças de morte foram proferidas, mas execuções são relativamente raras. Ainda assim, as condições dos condenados são horríveis. Os crimes puníveis, com a morte na Índia, homicídio, narcotráfico, sequestro de aeronaves, espionagem, sequestro, abandono do serviço militar, sacrifício humano. As execuções são realizadas por enforcamento ou fuzilamento. Além disso, as prisões indianas são notórias por sua superlotação extrema. O país tem mais de 25 milhões de casos pendentes na justiça, o que faz com que presos aguardem anos, ou até décadas, pelo desfecho de seus processos. Os corredores da morte são descritos como escuridão e desespero puros. As celas são pequenas, abafadas e imundas, muitas vezes sem banheiro adequado. Além disso, os condenados só são informados da data da execução poucos dias antes de serem enforcados, o que torna sua espera ainda mais angustiante. E se você está assistindo o vídeo até aqui, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Agora, se esses países te chocaram, espere até conhecer Somália e Bielorrússia. Dentre os países que ainda utilizam a pena de morte, Somália e Bielorrússia
se destacam não apenas pela severidade das execuções, mas pelas condições desumanas em que os prisioneiros aguardam sua sentença final. A Somália é um dos países mais perigosos do mundo, marcado por conflitos internos, terrorismo e um sistema de justiça extremamente brutal. Os crimes puníveis com a morte na Somália são homicídio, traição, espionagem, desertar do exército, abandonar o Islã, blasfêmia, adultério, relacionamentos do mesmo sexo. O governo somali ainda realiza execuções públicas, algo raro no mundo moderno. As penas podem ser cumpridas por enforcamento, pelotão de fuzilamento, apedrejamento, normalmente para crimes como adultério. As prisões da Somália são verdadeiros pesadelos. A mais temida é a prisão de Mandera, conhecida por sua superlotação, condições imundas e total falta de direitos humanos. Relatos de prisioneiros mencionam torturas, espancamentos e falta de comida adequada. A média de execuções na Somália é 13 por ano, mas muitas ocorrem sem julgamentos justos, sendo apenas decisões arbitrárias das autoridades locais ou de grupos armados que controlam certas regiões. Já a Bielorrússia é o único país europeu que ainda utiliza a pena de morte. Governado sob um regime ditatorial, o país emprega execuções secretas e um sistema jurídico sem transparência. Os crimes puníveis com a morte na Bielorrússia são traição, sabotagem, conspiração para tomar o poder. Como a Bielorrússia é a última ditadura da Europa, a pena de morte é frequentemente usada contra opositores políticos, jornalistas e qualquer um que represente uma ameaça ao governo. As execuções são feitas de maneira secreta. Os prisioneiros não sabem quando serão mortos. São apenas chamados repentinamente, levados para um local isolado e executados com um tiro na nuca. O governo executa, em média, 2 pessoas por ano, mas muitos acreditam que esse número é subnotificado, já que execuções são feitas sem aviso prévio e sem registros públicos confiáveis. Mas me conte aqui abaixo, você é a favor da pena de morte? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gostou deste vídeo, confira as prisões que são piores que a morte. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e nos vemos em breve.